A gente consegue aplicar em todos os tipos de empresas, tá? Então, hoje a gente atua com diversos segmentos, então, diferentes tipos de empresas, desde a área de produtos, de lideranças, de cultura, de inovação, de sustentabilidade. Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Olá, olá! Prontos para decolarmos juntos em mais um voo? Então afivelem os cintos, se acomodem e sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Eu sou a jornalista e empreendedora Alexandra Zanella e comando este bate-papo que eu garanto que é bastante inovador e vai surpreender vocês todos. Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a bioeconomia pode ser a chave para que o mundo encontre soluções sustentáveis em todos os setores, levando o planeta a um equilíbrio maior com responsabilidade ambiental e inclusão social. Para falar sobre esse assunto, que é muito inovador e que vai ser muito falado aí também nos próximos anos, a gente recebe uma super especialista. É a Giane Brocco, ela é fundadora e head de biomimética da Amazul. Giane, seja bem-vinda ao Plano de Voo e me conta como é o resto do nome da tua empresa. Oi, gente, tudo bem? Uma alegria estar aqui com vocês, obrigada pelo convite. O nome em inglês é Biomimicry. É um pouco difícil mesmo, Alexandre, fica tranquila. Que ótimo! Hoje a gente ficou aqui pensando, mas vamos perguntar para a especialista e a dona do negócio. Ótimo, gente! Lembrando, né, que a Giane, ela é especialista em biomimética e vai nos trazer o olhar da inovação inspirada pela natureza, além de explicar pra gente o que são negócios da biomimética. E ainda, quem vem para o nosso time, eu convido o analista de inovação e integrante do X-Lab, Gabriel Tassinari. Seja bem-vindo, Gabriel! Oi, gente, tudo bem? Um prazer voltar aqui no Plano de Voo. Estou super animado para a gente conversar sobre bioeconomia e biomimética. Muito bom! Lembrando que esse episódio faz parte de uma série especial do Radar X-Lab, o laboratório de inovação do Sebrae RS. E nesta série a gente vai falar sobre as tendências da nova economia e inovação. Gabriel e Giane, antes de a gente começar a discutir de fato esse tema, eu queria que vocês nos ajudassem a entender o que é biomimética. Enfim, o que é isso? Biomimética é inovação inspirada pela natureza. E um tweet fácil para ninguém esquecer é isso. Bio é vida, mimesis é imitação, né? A palavra vem do grego. Então, biomimética, biomimicry, é essa inovação que tem como modelo, medida e mentora, ou seja, como benchmark para você criar uma solução à natureza. Então, a natureza é a grande inspiração quando a gente pensa em inovação. Essa é a biomimética. É uma metodologia de inovação, tá? Pode ser considerada então uma metodologia de inovação inspirada na natureza. Eu adorei esse teu tweet. Ela não pode ser, ela é uma metodologia. A gente tem um método biomimético, que é o Biomimicry Thinking. Então, ela é uma ciência, mas ela também é um método. E é assim que a gente conduz os projetos de inovação, né, dentro da nossa consultoria na Amazul, através do método da biomimética, que é o Biomimicry Thinking, e todas as suas ferramentas. Então, a gente tem princípios da vida, elementos essenciais, taxonomia biomimética. Dá para entrar num papo super técnico, assim como a gente consegue ficar numa conversa mais inspiracional, né, e entender mais do tema, do conceito. Então, a gente consegue surfar aí por diferentes vertentes quando a gente fala de biomimética, mas sim, tem esse olhar mais técnico de método, de processo, que é o que a gente leva adiante quando a gente está falando de pensar numa solução para processo, produto, serviço, mas a gente também pode olhar com uma inspiração para bioliderança, desenvolvimento de cultura dentro das empresas e assim por diante. Então tem várias formas da gente trabalhar com biomimética. Giane, eu tô encantada, assim. Eu tô pensando, gente, que coisa maravilhosa isso. Hein, Gabriel? Como é que o Sebrae entra? O Sebrae é inovador demais, né? Tá sempre sabendo
tocando esses projetos especiais, incríveis e movimentando o mundo. Conta um pouquinho lá no X-Lab, como é que vocês estão trabalhando com isso? Me ajuda a trazer para cá para quem quiser ficar interessado no tema, colar lá no X-Lab com vocês. Esse tema é realmente muito inspirador, né, Alexandra? Aqui no laboratório, a gente trabalha com economias portadoras de futuro, ou novas economias, né? E a gente busca trabalhar com essas novas economias para conseguir gerar mais competitividade para os micro e pequenos negócios gaúchos, né? Tanto o Sebrae enquanto organização, mas também, por consequência, os micro e pequenos empresários aqui do Rio Grande do Sul. E a gente se inspira e explora essas novas economias para conseguir pensar nos negócios do futuro, né? E aí, quando a gente vai olhar especificamente para bioeconomia e para biomimética, né, que daí são esses dois conceitos que estão muito próximos e trabalhando em conjunto, né? Não tem como pensar bioeconomia sem pensar biomimética, e não tem como pensar biomimética sem pensar bioeconomia, né? Mas olhando principalmente para a bioeconomia, é entender esse momento que a gente está vivendo enquanto planeta, né, da saúde do planeta, e pensar que a biomimética é um processo, né, uma metodologia, como a Jane nos trouxe, para pensar negócios inovadores, novas soluções mais sustentáveis, para pensar a nossa organização planetária, né, da sociedade e por consequência dos negócios, né. E aí a gente entende, né, enquanto laboratório de inovação, que esse é um caminho importante, necessário, para a gente conseguir pensar inovação, para conseguir transformar a nossa realidade, né. Então, olhar para o paradigma da bioeconomia, né, que é conseguir pensar novas potencialidades, né, de negócios, repensar as cadeias produtivas, pensar, né, no desenvolvimento sustentável e do bem-estar da população local que habita esses territórios que têm muita riqueza em termos de bioeconomia, né, mas pensando principalmente na redução do impacto na natureza. Então é muito importante a gente pensar por esse paradigma e aprender com a biomimética como uma forma de pensar essas inovações, para a gente conseguir chegar, né, numa orquestração do ecossistema de negócios e da sociedade como um todo, né, mais sustentável e que a gente tenha um futuro, né, muito bonito pela frente. Então, por isso que é muito importante a gente pensar nessas formas de inovar dentro dos pequenos negócios para a gente construir esse futuro que a gente está imaginando. Lembrando sempre, às vezes a gente fala que não temos outro planeta, né? Esse é o único, pelo menos por enquanto, e para ir pra gente para outro tá muito longe ainda. Então, eu gosto muito daquela frase, né? Vou jogar fora. Fora onde? Não existe fora, né, Giane? E eu consigo aplicar essa metodologia em todas as áreas e em todos os tamanhos de negócio? Ou é preciso ter já uma estrutura de negócio? Como é que funciona aí, Giane? Excelente pergunta, Alexandra. A gente consegue aplicar em todos os tipos de empresas, tá? Então, hoje a gente atua com diversos segmentos, então, diferentes tipos de empresas, desde a área de produtos, de lideranças, de cultura, de inovação, de sustentabilidade. Então, chegam as demandas até nós por diferentes motivos, tá? Desde desenvolvimento de cultura, então treinamento de pessoas, até desenvolvimento, por exemplo, de produtos, formulações, processos. Então, hoje a gente consegue atender diversos tipos de segmentos de empresas. A biomimética é para todos os tipos de empresas, então todos os tipos de áreas. A pequena empresa, a média empresa, ela ainda não tem, às vezes, áreas segmentadas olhando para isso de forma mais concentrada, né? Então, a gente hoje acaba tendo nossos principais clientes são empresas maiores. No entanto, isso não impede de maneira nenhuma que a gente trabalhe com o pequeno, o médio, enfim. Por quê? Porque é inerente à vontade de inovar o pensar em sustentabilidade, né? E sustentabilidade está diretamente conectada também com inovação. E a biomimética ela consegue entregar a inovação e, como resultado dessa inovação, algo que seja inovador e sustentável. Então, o que a gente está agora trabalhando, e agora, inclusive, tendo essa oportunidade de conversar com vocês, de ter participado do Sebrae X-Lab, é aproximar também esses empreendedores de empresas menores, empresários e tudo mais, a olharem também para esse tipo de inovação, para esse tipo de método, que às vezes as pessoas querem fazer, mas elas não sabem por onde começar, né? Então, a gente chama de nature-based solutions, né? As soluções inspiradas pela natureza,
elas estão ganhando mercado e elas estão em todos os tipos e em todos os tamanhos de empresas. E aí a Amazon é parceira, né, para levar esse desenvolvimento para essas empresas que estejam interessadas a trabalhar dessa forma com inovação. Uma inovação consciente, uma sustentabilidade integral e que faça com que a empresa só cresça, se desenvolva e de maneira muito mais positiva, pensando sistemicamente, né? Porque a gente vai ter um desenvolvimento que é positivo para a empresa, que é lucrativo e que é positivo para a sociedade, que é positivo para o planeta também. Que isso tem total conexão com os pilares da sustentabilidade, pessoas, finanças e meio ambiente, que também estão relacionados com os pilares do ESG, pessoas, finanças, governança e meio ambiente. Então, a gente entrega esses resultados a partir, né, do nosso trabalho, tendo a natureza como benchmark. A gente pode trabalhar com todos os tipos de empresas, mas os nossos principais clientes hoje são as grandes empresas, né? Então, mas fica o convite para que empresas menores se aproximem também dessa ferramenta de inovação e integrem o nosso ecossistema para trabalhar com biomimética também. Muito legal esse link que a Jane traz, né? E acho que a pergunta que a Alexandra nos provoca aqui, né, Jane, sobre o papel da biomimética também para os pequenos negócios, né? Eu acho que eu queria acrescentar 2 pontos. Acho que um deles é entender que isso que a Jane trouxe, né? Às vezes o pequeno negócio não tem uma estrutura ou uma capacidade de escalar isso para o negócio, mas esse também é o papel do Sebrae, né? Então, o Sebrae, enquanto organização, está aqui para conseguir apoiar o micro e pequeno empreendedor e conseguir dar esses saltos, assim, né? E se a gente for olhar especialmente na perspectiva da inovação, tendo a Amazon como parceira aqui no laboratório, né? Aqui no laboratório a gente cumpre um pouco desse papel de pensar essas soluções para conseguir entregar para o mercado, né? Para entregar para o micro e pequeno empreendedor formas de ele conseguir, pelo menos, adicionar, né? Acoplar formas mais sustentáveis e inspiradas na natureza para a gente conseguir pensar inovações dos negócios, né? Claro que isso tudo é uma novidade, a gente ainda não tem respostas para isso, né? Mas é o processo de inovação. E eu acho que um segundo ponto importante é olhar também, né? Claro que a metodologia da biomimética é super profunda e precisa de tempo, precisa de trabalho, de recursos, investir, pensar novas possibilidades, mas acho que talvez um caminho possível é olhar para a biomimética também como uma forma de pensar, né? Assim como a gente olha para o design thinking, que hoje já é uma coisa super batida, né? Mas pensar na perspectiva de um pensamento projetual, de um pensamento que busca a resolução de problemas, de criar novos significados, novos valores, por esse tipo de pensamento, né? Não só enquanto metodologia, né? Daí vamos olhar para o design estratégico, para o design thinking, enfim. Pensar na biomimética, né, do que é aprender com a natureza para gerar inovação, como uma forma de pensar também, como uma forma de escolher os insumos, como uma forma de entender como que tu vai distribuir os teus produtos. Então, acho que tem um pensamento biomimético que a gente pode tentar estimular, assim, na tomada de decisão, pensar novas estratégias, pensar novos modelos de negócio, mesmo que a gente não aplique uma metodologia tão complexa, né, e do início ao fim, mas acho que ter essa pulguinha atrás da orelha, pensando num pensamento biomimético para pensar novas coisas. Acho que é super importante, é um passo que a gente pode dar enquanto empreendedor, né, mas também enquanto indivíduo no planeta, tudo que a gente precisa pensar tanto nesse sentido também, né? Exatamente, Gabriel. A gente incentiva muito o aprender a pensar biomimedicamente. Falaste, né? A gente não tem todas as respostas, porque a gente também não sabe fazer as perguntas certas, né? Nós somos muito preguiçosos na hora de fazer perguntas. Mas a natureza tem todas as respostas se a gente fizer as perguntas certas para ela. Então, o pensar biomimedicamente, inclusive, é sobre você fazer a pergunta certa. E aí, até voltando um pouco no que a gente estava conversando, a gente tem um time hoje estruturado que a gente consegue entrar na empresa. A gente não precisa que a empresa tenha a sua área desenvolvida, né? Nós levamos os especialistas para essa empresa para desenvolver esse MVP. Então, a gente tem um método que se chama BioSprint, que em 5 dias a gente aplica esse tipo de solução com os nossos especialistas, com pessoas estratégicas da empresa, e agora a gente pode pensar nesse sentido de Sebrae também, de como aproximar especialistas do Sebrae para integrarem essa equipe e consolidarem esse tipo de inovação para pequenos empreendedores, empresários. É uma possibilidade. Olhando para isso também como forma de pensar, é o fator do dia seguinte que eu chamo. Depois de você ouvir
essa nossa conversa, você pode, a partir desse momento agora, começar a olhar para a natureza desse outro lugar, que é o que eu posso aprender a aprender com a natureza. Esse lugar de aprender a aprender a natureza é o primeiro lugar para que eu comece a pensar biomimedicamente. Como eu faço isso? Eu preciso aquietar a minha inteligência e começar a olhar para os organismos naturais com curiosidade, com vontade de aprender com eles. Por exemplo, se eu tenho um desafio de criar uma garrafa de água, tá? Para minha empresa. Minha empresa embala água. Então, como é que eu vou fazer isso? Se eu perguntar para a natureza como a natureza cria garrafas de água, ela não vai me responder. Aí vocês vão me dizer, olha, mas tu me falou que a natureza tem resposta para tudo. Eu vou dizer, sim, é que tu tá fazendo a pergunta errada. A pergunta certa é, o que você quer com a garrafa de água? Armazenar água. Então, você tem que perguntar para a natureza como a natureza armazena líquidos. Se tu perguntar como a natureza armazena líquidos, ela vai te dar resposta. Então, eu preciso começar a pensar em termos de função. Então, quando eu entendo a função daquilo que eu quero emular, eu consigo encontrar soluções na natureza, me inspirar na natureza como esse benchmark para trazer inovação para dentro da minha empresa. Agora, eu também posso pensar numa forma mais de bioliderança. Como que a natureza consegue criar relações cooperativas? Como a natureza se adapta para sobreviver? Como a natureza integra desenvolvimento com crescimento? Entende? Então, essas perguntas me levam também para um olhar de desenvolvimento pessoal. E é isso que a gente trabalha quando a gente fala de bioliderança. Então, para todo mundo que está nos escutando aqui, começar a pensar biomimedicamente, gente, é começar a olhar com curiosidade para a natureza. Então, olhar para a formiga e pensar como é que a formiga carrega uma folha que é maior que ela? Como ela faz isso? Agora, como que o fungo consegue existir no mesmo lugar que a formiga, que a árvore? Como é que ninguém fica se matando? Eles ainda estão colaborando, mesmo que eles não sejam aliados óbvios. Então, aí eu começo a entender como é que eu posso integrar isso no meu dia a dia, talvez, com pessoas que eu tenho que conviver que não sejam aliados óbvios, mas que me ajudam a crescer. Então, isso é pensar biomimedicamente. Isso vai desde uma inovação mais radical de produto e processo, né? Eu sou engenheira de formação, então acho que é importante falar assim, eu gosto muito dessa coisa mais prática, mas cada vez mais a gente vem desenvolvendo pessoas e cultura, que daí está nesse lugar onde eu também olho para a natureza como inspiração para eu me desenvolver como ser humano e melhorar a minha relação de time. Então, tem várias formas de eu pensar biomedicamente e levar inovação inspirada pela natureza para dentro das empresas. Oi, gente, tudo bem? Estamos interrompendo o podcast, mas é rapidinho. A gente quer que você nos ajude a construir os próximos episódios do Plano de Voo. É só responder nossa pesquisa no link que está na descrição deste episódio aqui no Spotify. Contamos com a sua opinião. Gente, eu estou, assim, encantada com essa fala de vocês dois. Eu tô, cara, Giane, eu quero fazer a mentoria com vocês, eu quero aprender mais sobre isso, eu quero saber dessa liderança mais orgânica e conectada com a natureza. Essa fala de vocês fez tanto sentido sobre tantas coisas na minha vida de empreendedora e também na minha vida pessoa física, que eu estou realmente, assim, encantada. Que coisa boa poder ter essa troca com vocês aqui hoje. Eu espero que quem esteja nos ouvindo também esteja com esse sentimento aqui que vocês plantaram aqui no meu coração e na minha cabeça. E eu tinha aqui uma pergunta que o Gabriel já começou a responder aí, que eu ia perguntar em que momento nós estamos sobre esse tema. Se a gente ainda está num momento de conscientização dos empreendedores e empresários sobre essa metodologia, né? Em que momento a gente está? Especialmente, claro, normalmente começa, né? Como a Giane falou, a gente começa com as grandes, que têm mais condições de abraçar projetos inovadores, né? E tudo mais. Então, eu queria entender um pouquinho como estamos aqui no Brasil com esse tema. Se estamos nesse momento ainda de conscientização, de puxar. E eu já engato aí perguntando o seguinte: se Brasil, né, a natureza brasileira desejada e amada pelo mundo inteiro, nós somos uns grandes, uns privilegiados por estarmos nesse país gigante continental,
tão maravilhoso, se o Brasil é uma baita de uma potência aí para isso tudo, para essa nova metodologia que a gente está querendo aplicar? É uma bela pergunta, Alexandra. Acho que é super complexo a gente pensar a situação da bioeconomia, da biomimética, mas eu vou tentar responder por dois caminhos. O primeiro, eu acho que bioeconomia, assim como o Sebrae chama aqui, pelo menos o Sebrae Rio Grande do Sul, o Sebrae Nacional também, é uma alavanca de futuro, né? Então, é pensar no futuro da sociedade e dos negócios por esses temas que são relevantes para a gente conseguir construir uma sociedade mais sustentável, que seja mais interessante para os negócios e para a organização das cidades, dos territórios, né? Então, assim como bioeconomia, a gente pode pensar em economia criativa, turismo de experiência, economia azul, food tech, agritech. Então, vários temas são alavancas de futuro. E bioeconomia é uma delas, fundamental. E diria que bioeconomia é uma que transpassa várias outras novas economias também, né? Então, eu acho que é um paradigma muito importante para a gente assumir daqui para frente, né? E dito isso, eu acho que ainda tem muito espaço para a gente desenvolver a bioeconomia ou negócios dentro dessa perspectiva da bioeconomia. Então, existe muito espaço, existe muita oportunidade. E eu acho que pensar em oportunidade, em espaço, em gap, é pensar também em inovação. E aí eu acho que esse é o link importante para a gente pensar aqui, que esse é o mercado do futuro, existe muita oportunidade, mas para a gente chegar lá, a gente precisa pensar em inovação. Então, o papel do Sebrae, né, apoiando os micro e pequenos negócios, mas também as áreas de inovação, o próprio laboratório, né, o próprio papel da Amazul, enquanto empresa que trabalha com biomimética e pensa em negócios mais sustentáveis, com aprendizado da natureza, é super relevante para a gente conseguir chegar nesse lugar, né? E o Brasil, como tu disse, Alexandra, né, como já diria o Jorge Ben, né, é um país maravilhoso. Então, a gente tem muita oportunidade para desenvolver a bioeconomia, e acho que com dois vieses, né? Acho que tem um viés importante, que é a riqueza natural da flora e da fauna brasileira e da cultura brasileira. Acho que é muito importante a gente estar conectado com o conhecimento ancestral da natureza, mas também das pessoas que estão próximas desses biomas, né? Tudo que a gente pode aprender com essas pessoas que estão lá, os povos originários, as cidades que têm muita história para contar e conhecimento para que a gente possa pensar arranjos mais sustentáveis, né? Então, acho que tem essa perspectiva dos materiais mesmo, então, né, pensar novos insumos, novas matérias-primas, eu acho que isso é super relevante, mas também acho que tem esse conhecimento que está na natureza, para a gente se inspirar, através da biomimética, por exemplo, mas também que está na cultura das pessoas. Acho que isso é super relevante pensar em termos de sociobiodiversidade, né, olhando um conceito mais amplo. Pensar nessas economias que estão em volta das riquezas naturais, por exemplo, do turismo, da economia criativa. Acho que tudo isso está dentro de um paradigma da bioeconomia, né? Pensar do respeito à natureza e pensar lógicas mais sustentáveis. Mas para a gente chegar nesse lugar maravilhoso, estou descrevendo, né? Cenário lindo esse. Mas para a gente chegar lá, a gente precisa muito de inovação, pensar novos arranjos, novos modelos e muita pesquisa também, né? Então acho que é muito importante a gente atrelar a inovação que vem do empreendedorismo, das ideias que vêm dos empreendedores e que movimentam a sociedade como um todo, mas atrelar isso sempre com a pesquisa de ponta das universidades e também com o conhecimento local desses territórios, né? Que detém essas riquezas naturais com que a gente tanto precisa se inspirar. Então, eu diria que esse é um pouco do caminho que a gente deve seguir. A gente está no mercado, Alexandre, há 9 anos já, como Amazon, né? Então, é uma metodologia, a gente fala, a inspiração na natureza, ela vem desde sempre, né? Então, desde os precursores, né, dessa temática de forma mais prática, Gaudí, Da Vinci, né? Os povos originários, incas, maias, índios, enfim. Então, a gente tem isso do olhar biofílico, né? O que acontece hoje com a biomimética é que ela se tornou um método. Então, como método de inovação, ela é nova, tem 10 anos. Como ciência, em termos de olhar para a natureza e aprender com ela, é intrínseco à nossa existência. A gente sempre fez isso. Então, o que a gente começa a entender hoje de cenário econômico, de aplicação desse método, que hoje já é consolidado, né? Nós temos isto consolidado mundialmente. A Amazon é precursora no Brasil, é mundial isso, tá? Então, assim, a biomédica ela existe há mais de 10 anos como método. Só que como inspiração na natureza, isso é intrínseco à nossa existência humana,
para sobrevivência, inclusive. Então, nós chegamos onde chegamos devido ao nosso olhar de aprender a aprender com a natureza. Em algum momento, devido à revolução agrícola, industrial, que eu acho incrível, acho que tudo fez a gente chegar até aqui hoje, inclusive esse podcast, e poder gravar online, distribuir. Então, a tecnologia, ela é positiva. O que a gente começa a entender agora é como usufruir delas, causando impacto positivo, continuando a levar isso de maneira positiva para a sociedade. Então, o convite é esse, não é para retroceder, não é para começar a deixar de inovar, não, é para inovar de maneira consciente. Então, se eu quero me adaptar às novas economias, a gente fala de economia regenerativa, colaborativa, essas novas economias que estão englobadas na bioeconomia, elas têm uma premissa única: inovar como a natureza inova, fazer o que a natureza faz. Porque a natureza já é colaborativa, a natureza já é regenerativa, a natureza já é circular. Então, eu quero ser uma empresa circular. Vou aprender com quem? Com uma outra empresa que existe há 20 anos, que não tem ciclos fechados realmente de produção? Ou eu vou olhar para a natureza e aprender como que ela faz para não gerar lixo? A natureza não tem lixo. Né? O lixo é um erro de design humano. Então, como eu melhoro os meus materiais e aquilo que eu entrego para o mundo? Olhando para quem já faz isso. Então, se eu quero aplicar novas economias e torná-las acessíveis para a sociedade, para as empresas, eu preciso pensar biomimedicamente. Eu preciso pensar como a natureza pensa, agir como a natureza age. Né? E aí eu traduzo essa linguagem biológica para a linguagem de empresas, para a linguagem de lideranças. E por que é tão importante falar de liderança? Porque eu só consigo levar um método e trazer algo prático em termos de produto, de sistemas, de processo, se os meus líderes têm visão de futuro e de presente já conectado com essa ótica. Então, eu preciso trabalhar primeiro modelo de pensamento. Depois que eu desenvolvo cultura e liderança dentro da minha empresa, isso que vocês que estão começando as empresas ou querendo desenvolvê-las, olhem para a gestão, cultura, desenvolvimento de pessoas. Ah, mas eu ainda não posso mudar o meu produto final, mas você pode inspirar a forma desses líderes pensar, porque é essa forma de pensar que vai levar você para um próximo patamar. E dizendo isso, mas eu não preciso, isso vai demorar para acontecer comigo. Será? Gente, nos próximos 20 anos, a biotecnologia industrial vai ser responsável por 53 bilhões de dólares só na economia brasileira. E vai gerar mais de 200 mil novos empregos. Então, assim, não está distante disso acontecer, tá? Não está. Assim, em 2030... está previsto que os produtos e serviços bioinspirados vão gerar 1,6 trilhões no PIB mundial. Então, é 2030. Falta muito pouco. Eu preciso começar a pensar hoje a empresa que eu quero ser amanhã, a empresa que eu quero ser em 2030. Então, quanto antes eu desenvolver o meu modo de pensar e de agir dentro do que é possível para mim hoje, melhor. Então, o convite também é esse, né? E, assim, o laboratório de P&D, de pesquisa e desenvolvimento da natureza, é gratuito, é aberto. Só que eu preciso querer aprender a aprender com a natureza, né? Esse é um caminho que é acessível a todos. Quando você quer tornar mais profissional, levar metodologias, indicadores, processos, aí a Amazon entra como parceira. Mas a partir de agora, vocês já podem olhar para a natureza e entender o que eu posso aprender com ela hoje. Olhar para os organismos naturais com real interesse. Esse pensar é que nos desenvolve e faz com que a gente se enquadre melhor, inclusive como país, dentro desse ecossistema de bioeconomia que é latente. E que a gente já vê dados práticos nos mostrando economicamente onde esse setor, né, vai nos levar. E assim, o Gabriel comentou, o Brasil é detentor de 20% da biodiversidade do mundo. Gente, o maior laboratório de pesquisa e desenvolvimento nesse sentido é nosso. Vamos olhar para isso com atenção, com curiosidade, de forma a querer aprender com isso de verdade. Eu tenho certeza que as inovações que a gente faz, as soluções que a gente vai encontrar e que a gente já encontra hoje, elas realmente nos colocam num outro lugar
em termos, inclusive, de consolidação, de melhoria da nossa imagem como Brasil no exterior, estimula o nosso avanço tecnológico, tá? Nos consolida como uma economia de baixo carbono, traz mais investimentos para o nosso país, gera mais emprego. Lembra que eu falei antes? A bioeconomia vai gerar mais de 200 mil novos empregos, sabe? Então, assim, além de trazer maior segurança jurídica, novos modelos de negócios, né, muito mais sustentáveis, e sustentável é perene. Sustentabilidade é algo perene. Não é só para o meio ambiente, é para a sociedade e para as finanças das empresas também. Então, isso nos traz mais recursos e mais estímulo para a inovação. E essa área de bioeconomia é nossa, gente. Se o Brasil não colocar isso como premissa dentro dos seus negócios, a gente está perdendo grandes oportunidades, tá? Inclusive de nos posicionarmos e nos desenvolvermos internamente e também num cenário global. Então, fica esse convite aí para todos os empreendedores. Eu ia perguntar para vocês aí, mais uma pergunta, mas vocês são tão maravilhosos, vocês dominam tanto esse tema e tem tanta paixão de vocês falando sobre isso, que vocês já quase me responderam. Que eu ia perguntar melhor a nossa competitividade enquanto negócio, adotando essa metodologia, olhando para esse laboratório a céu aberto e gratuito, como a Giane trouxe. E um laboratório que é muito maluco, mas é perfeito, né? Porque eu acho que a única coisa que é perfeita é a natureza. Ela não gera lixo, todo mundo convive, todo mundo se colabora. Então, competitividade, né? Estamos falando de imagem, de recursos, de como somos vistos lá fora, de economia, de competitividade, de melhoria das cadeias globais de valor. Então, acho que vocês quase me responderam aí sobre a competitividade, né, Gabriel? Sim, com certeza. E eu acho que tem um ponto importante que é, talvez, né, para ti que tá ouvindo e pensando, nossa, que maravilhoso, adorei conhecer a biomimética e bioeconomia, mas, será que tá tão distante? Eu não vou conseguir produzir um novo tipo de embalagem, um novo tipo de produto. Mas acho que tem um ponto que a Jane trouxe bem interessante, que falou ali dos diferentes animais que convivem em conjunto na natureza e cada um tem a sua razão de ser, a sua forma de se organizar, e eles convivem, alguns competem entre si, outros não, mas eles convivem, né? E eu acho que esse aprendizado da natureza nos faz pensar também nos tipos de estratégia que a gente pode ter enquanto pequeno negócio, em pensar o nosso ecossistema, o nosso pequeno ecossistema do território onde a gente está, né? E pensar alternativas de talvez transporte, logística, novas formas de relacionamento com o cliente, coisas que tu pode fazer em colaboração com outros atores dentro do teu território, né? Acho que esse aprendizado da natureza vai para essa perspectiva de ecossistema também, que não está só na criação de novos produtos, novos serviços, né? Mas de como que tu te relaciona com outros atores no ambiente e transforma essa relação sustentável, simbiótica, né? Perene, e que vai trazer benefícios, daí vamos pensar assim lá, ganha-ganha, né? Nesse grande conceito, para todos que estão dentro desse microecossistema, vamos pensar aqui no teu bairro, na tua cidade, e explodindo isso daí, nível, né, Estado, Brasil, né? Entender como que a gente pensa essa cadeia de maneira não é sustentável, mas para ti que é um pequeno negócio, também dá para pensar por essa perspectiva de aliados no território, como mantém esse ecossistema mais fluido, né, circular e novas alternativas de relação com outros atores. Né? Até legal falar, Gabriel, que a gente dentro da Amazul hoje trabalha com alguns empreendedores menores, também na forma de mentoria, tá? Então hoje a gente também tem esse tipo de trabalho e desenvolvimento de cursos para as equipes, para os times. Então, a gente faz treinamentos, tá? Então, assim, às vezes a pessoa não consegue aplicar, né, um processo de consultoria. A gente tem uma consultoria bem específica, é o Bio Sprint, então a gente entrega resultado de forma ágil, né, em até 5 dias. Então é super tranquilo em termos de desenvolvimento, mas às vezes a pessoa ainda não está preparada, né, a empresa ainda não está preparada para isso. Aí a gente trabalha com essa forma de capacitação, de treinamentos, de mentorias, de palestras, enfim, que é para justamente aproximar do nosso ecossistema novos parceiros, né, porque eu sempre falo, hoje talvez você não consiga um produto com um ticket mais elevado, mais complexo, mas você consegue se preparar para logo em seguida você receber, então, isso de maneira mais aplicada. Só que é o que a gente comentou antes, você precisa estar atento ao que está acontecendo no mundo
e está querendo desenvolver a sua forma de pensar, porque tem uma frase que eu gosto muito, que é aquela clássica, né? Não é o mais forte nem o mais inteligente que sobrevive, é o que melhor se adapta. Então, o que a gente está trazendo de informação, de dados, não é um sonho, é uma informação. São métricas reais. Então, assim, esses cenários, eles estão previstos, eles vão acontecer. Então, a bioeconomia é real, a biomimética é real. Melhor você estar preparado para isso quanto antes, né? Então, assim, fora isso, tem muito material acessível, né, Gabriel? Então, assim, tem o nosso papo também, que está disponível no YouTube do Sebrae, por exemplo. Então, vocês também podem começar a buscar mais informações nesses conteúdos e depois ir evoluindo conosco, com o Sebrae, né? Tanto com a Mazuco, enfim, você vai buscar aí os parceiros que você entende como parceiros ideais para o seu desenvolvimento. Ah, mas eu não sei se é para mim. Então vamos conversar. Deixa a gente avaliar se é ou não é, porque às vezes as pessoas elas acham que as coisas não são para elas, ou as empresas acham que não são para elas, mas elas também não foram conversar sobre isso, né? E às vezes tem produto, tem serviço, tem oportunidade, tanto de formas de trabalhar com o Sebrae, quanto da Mazuco, quanto conectando tudo. Então, acho que vale esse convite também de, não sabe se é para ti, mas ficou interessado, conversa com a gente. Não desperdiça a oportunidade. Eu acho que isso também é legal, que às vezes a gente fica, eu nem vou falar, porque não é para mim, com certeza não é para mim. Aí, às vezes, você deixa de estar num lugar de ser, inclusive, se diferenciar de outros pares no mercado de maneira super positiva, de inspirar outras empresas, outras lideranças, porque você achou que não era para vocês. Aí, na verdade, foi falta de conversa mesmo, de entender melhor tanto os negócios do Sebrae, quanto da Mazuco, quanto os dois conectados, né? Então, deixo esse convite também para vocês. Muito bom. Gabriel, como é que quem ficou aqui como eu, maluco com esse tema, querendo saber mais, querendo me aproximar de vocês aí que manjam tudo já, que já estão, né? Como a Jane falou, a Mazu tem 9 anos já, uma estrada aí. Como é que a gente se conecta lá com o XLab do Sebrae RS para poder aprender mais? Quem não sabia nada como eu, que agora já está querendo estudar sobre isso, como é que nossos empreendedores e empreendedoras do nosso estado podem fazer? Ótimo, Alexandra. A gente faz um convite, então, para todos os micro e pequenos empreendedores que têm interesse em conhecer mais sobre novas economias, sobre bioeconomia especificamente, sobre biomimética, mas também sobre outros temas que são tendências, novas tecnologias, mudanças socioculturais que vão impactar certamente os negócios do futuro. Então, nos procura no LinkedIn, na nossa página do XLab, né? Só procurar lá Sebrae XLab no LinkedIn, lá é nosso principal canal de contato com todos os empreendedores. Então, se tu tem uma ideia ou se tu tem interesse de conhecer mais sobre uma nova economia, um novo tema, se conecta com a gente. E assim como a gente trabalhou a bioeconomia no Radar, né, que é a nossa frente de conexão com essas novas tendências, a gente trabalha com outros temas também. Então, são eventos gratuitos, tu pode participar, se inscrever, conhecer mais sobre essas temáticas, conversar com pessoas incríveis, como a Jane, que participou do nosso evento, também o Ricardo Capra, né, o fundador do Instituto Capra, que foi parceiro na realização desse último evento que a gente fez sobre bioeconomia, pensando pela perspectiva da natureza e também dos dados. Então, assim como esse evento que a gente fez sobre bioeconomia, a gente faz outros. O ano que vem terão mais radares, então fica ligado na nossa página no LinkedIn para a gente ficar conectado e saber mais sobre o que a gente vai pensar no próximo ano. Muito bom, gente. Que papo maravilhoso. Eu amei muito. Já falei isso tantas vezes aqui, né? Já viram que vocês têm uma aliada aí nessa metodologia, nesse olhar. Então, Giane, te agradecer e te dar parabéns aí para essa engenheira que quer deixar esse mundo vivo, né? E melhor para todo mundo, transformando também os negócios. Muito obrigada, Giane, pelo teu tempo, pela tua generosidade e parabéns pelo teu trabalho. Eu espero te receber mais vezes aqui no Plano de Voo para falarmos sobre esse tema. Obrigada, Alexandra. Obrigada, Gabriel. Obrigada, Sebrae, pelo convite. Foi uma alegria trazer mais sobre o potencial da gente desenvolver empresas, né, como organizações vivas, tendo a natureza como inspiração para criar inovação. Fico sempre aí aberto para a gente seguir aprendendo, trocando e construindo soluções com impacto positivo para as empresas, para as pessoas e para o planeta. Ótimo. Gabriel, obrigada por mais uma
um super episódio, já tá mostrando aqui que tu vem com bons temas pro plano, então, por favor, que 2024 a gente trate ainda mais desses assuntos todos. Obrigada e parabéns também, porque tu tá muito por dentro desse tema, tu fala assim, além de um brilho no olho, não estão nos vendo aqui, mas eu tô tendo a oportunidade de ver o brilho no olho dos meus 2 entrevistados, tem amor por esse tema e tem muito respeito pelo tema também, e trazendo com todo carinho, como sempre, o Sebrae traz com carinho e responsabilidade todos os temas para dentro do empreendedorismo, especialmente para as pequenas e médias empresas. Gabriel, obrigada. Obrigado, gente. Obrigado, Alexandre. Adorei. Eu fico muito feliz de participar aqui do Plano de Voo, adoro o podcast, então é um prazer participar pela segunda vez. Eu espero que em 2024 a gente grave mais episódios em conjunto. Então, a gente aqui no Plano de Voo e também no laboratório, a gente trabalha com esses temas que são tão instigantes e tão importantes para pensar o futuro dos negócios, o futuro da sociedade. Então, é um prazer. Muito obrigado por estar aqui e a gente conversa no próximo episódio. Certamente. E aquele obrigada mais do que especial é para vocês que embarcam com a gente nessa aventura e escutaram esse episódio tão especial e tão inovador. Lembre-se, nós temos mais de 150 episódios sobre muitos temas. Eles estão no Plano de Voo no Spotify, basta buscar lá por Plano de Voo que vocês vão encontrar, e também em todas as plataformas do Sebrae RS. Estamos nas redes sociais, também estamos no portal sebrae-rs.com.br. Gente, tem muito conteúdo lá sobre esse tema e outros tantos temas do fantástico mundo do empreendedorismo. O episódio de hoje contou com gestão e planejamento de Louise Pinheiro, do Sebrae RS, pesquisa e roteiro de Raquel Carvalho, técnica e edição de Felipe Vilela e a coordenação audiovisual de Gabriela Perufa, aqui da Padrinho Conteúdo. Eu sou Alexandra Zanella, um abraço carinhoso e até o próximo!